O maior presente que Deus nos deu é o nosso pouco de vida, né, irmão? Aleluia. E Ele, glória a Deus, nos presenteia todo dia, num saco descendo pela chaminé. Ele nos presenteia todo dia, aleluia. E como o pastor Edmilson falou, que não tem um dia específico para ir comer um quilo de carne com a mãe dele, assim também para dar um presente de alegria, de dar um presente para a pessoa. Não precisa chegar às lojas, praticamente induzir a gente, que as lojas, o comércio, induzam você a fazer coisas que você não quer fazer, além nem ter a condição de gastar. Mas o comércio induz, o comércio faz comichão no ouvido da pessoa, convence a pessoa de que ele vai estar fazendo uma grande coisa, dando ali um presente. Aleluia. Esquece que nós, todo o ano todinho, Deus nos presenteia. Aleluia. E nós estamos abertos a presentes a toda hora, a qualquer hora. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro no Evangelho de João. O Evangelho de João Batista, capítulo 2. Você me fala, nesse capítulo 35. Eu ia pregar essa palavra, meu irmão. Glória a Deus. As bodas em Caná, a água veio vinho. Aleluia. Diz assim: e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. A sua mãe disse aos empregados: fazei tudo o que ele vos disser. E estava ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. Em cada um cabia 2 ou 3 pedretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água, veio vinho, não sabendo de onde vieram, se bem que o sabiam os empregados que tinha tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então superior, mas tu guardaste até agora um bom vinho. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Os irmãos podem sentar. Irmãos, aleluia. Vou falar de 3 coisas maravilhosas que aconteceram aqui. A primeira, essa festa aqui, foi convidar Jesus, né? Foi uma coisa boa que esse casal fizeram, convidar Jesus. Aleluia! A segunda, que era o primeiro milagre que Jesus ia fazer. E outra, irmãos, a transformação da água de vinho, porque, aleluia, muitos falam que este vinho era vinho alcoólico, mas eu quero provar que não era alcoólico, era um vinho normal, era um vinho, porque lá em Israel, o suco, eles chamavam de vinho, então eles não colocavam o não alcoólico ou o alcoólico. Suco é vinho, né? Aleluia. Por isso hoje a minha esposa está discutindo comigo, que eu falo: vou levar para pegar o vinho para ceia. Não é vinho, é suco de uva. Eu falei: mas é vinho, mas a igreja, nós falamos que é vinho. Aleluia. Quem vai dizer que não é vinho? Porque nós falamos que é vinho.
Então, é vinho. Os judeus tratavam como vinho. Nós também, quando você vê assim, está tratando isso como vinho. Aleluia. Então, irmãos, coisa boa foi convidar Jesus para aquela festa. Aleluia. Glória a Deus. Isso nos leva a entender que nós, irmãos, aleluia, nunca devemos fazer nada sem colocar Jesus, sem Jesus estar presente, aleluia, na nossa vida. Vamos viajar? Jesus, aleluia, está presente conosco. Jesus está conosco. Jesus nos abençoou. Vai trabalhar? Jesus me dá um dia bom. Esteja comigo, aleluia, no meu trabalho. E não precisa, irmão, esteja qualquer tipo de trabalho. Convidamos Jesus, aleluia, para estar conosco, aleluia. Então, irmãos, aleluia, devemos convidar Jesus, né? Nunca deixamos Jesus de fora. Tem muitos que deixam Jesus de lado, aleluia, glória a Deus, esquece, glória a Deus. Porque quando Jesus está no meio, irmãos, há milagres, aleluia, glória a Deus, há transformação, há mudanças, aleluia, há Deus dá livramento, né, irmãos, aleluia, glória a Deus. E tudo isso, irmãos, aleluia, nós precisamos. Eu estava andando esses dias trabalhando aqui em Birigui, mas eu senti o trânsito de Birigui muito mais do que nos últimos dias. Não sei se tem muita gente embora, sei que está muito forte. Então a gente está pedindo misericórdia a Jesus, né? Porque sempre tem um buzinão do lado, outro buzina para cá. O meu tem buzina, né? Eu fico ali atado, né? Os caras ficam buzinando. E eu não tenho buzina no meu carro. Aí eu fico atônito. Você tem que comprar uma buzina. Eu vou comprar uma daquelas que esse caminhão vem, pode já dar uma buzina que assusta logo o pergunto, né? Esse caminhãozão que estraga. Então, irmãos, aleluia, Jesus tem que andar conosco, aleluia. O irmão contava um certo testemunho, irmão, que tinha um homem que ele bebia muito, não saía do bar bebendo. A mulher esperava com ele, chegava, era lá para meia-noite, 2 horas da manhã, bêbado mesmo. Porque um dia esse homem chegou aí mais cedo em casa, e ele chegou, irmãos, porque eles não estavam no bar. Ele foi na igreja, indo ele na igreja, ele aceitou Jesus. E quando ele foi como Jesus, entra no meu carro, Jesus. Quando chegou na casa dele, entra na minha casa, Jesus. A mulher falou, hoje ele trouxe o tal de Jesus. Agora que vai ser complicado, ele quando chega aqui, quebra tudo, agora tem mais um. Aí quando ele chegou com a mulher, viu, cadê o tal Jesus? Jesus está aqui, ó, aqui dentro. Aleluia! E hoje eu não sou mais aquele bêbado. Hoje eu aceitei Jesus, aleluia. Estou trazendo ele aqui para minha casa, aleluia! Oh, glória a Deus, aleluia! Então, irmãos, tudo para ser bom nós temos que convidar Jesus. Principalmente uma festa. Então, coisa boa isso para me convidar Jesus, aleluia, para aquela festa. Vamos ver aqui, irmãos, que Maria, acho que ela tentou passar um pouquinho à frente, né? Ou seja, como mãe, ela se achou no direito de falar, o mestre, acabou vindo. Jesus realmente repreendeu ela, assim, tipo, né? E ali ele mostrou que ele era o Cristo, ele não era o teu filho que estava ali, mas sim o Jesus, o Cristo, o Senhor, aleluia. Ele mandou ela acalmar, que não era tempo, não era hora, aleluia, tem que fazer o milagre. Então, irmãos, Jesus, ele tem a hora determinada. Jesus, ele não se apressa nas coisas. Aleluia, glória a Deus. Mas uma coisa é certa, irmãos, que ele chega na hora, ele faz lá um milagre. Ele transforma. E nós vamos parar aqui, irmãos, aleluia.
talvez aconteceu algo que complicou essa família, deve ter planejado mal. Casamento não acontece, e muitas das vezes planejar mal e faltar as coisas, né? Aleluia! Glória a Deus. E faltou a bebida, porque lá, irmão, naquela época eu creio que não tinha refrigerante, não tinha tipo de coisa. O que tinha, a bebida mais bebida era o vinho mesmo. Aleluia. Mas era um vinho normal. Não era um vinho que muita gente fala que era um vinho. Porque se fosse, irmão, na hora que acabou o vinho, estava todo mundo bêbado, não é aquele vinho dos outros. Estava todo mundo bêbado, porque beberam o vinho todinho, acabou o vinho. Mas não era, irmãos, era um suco normal. Aleluia! Ou estava bom porque era um suco normal. Mas uma coisa é, irmãos, aleluia, que estava ali Jesus. Essa área de multiplicar, de transformar as coisas, de mudar as coisas, irmãos, ela vem desde lá. Aleluia. Quando o povo chegaram ali, aleluia, encontraram água ali, as águas de Mara, eram umas águas amargas. E o povo com sede queria beber, mas a água era amarga. Aleluia. O povo perguntaram a Moisés: e agora? Como é que vai, Moisés? Aleluia, a água aqui não dá para beber. Diz que Moisés, o Senhor mandou Moisés cortar o tronco lá do pau, de uma madeira lá, e colocar. E quando ele colocou aquela madeira, as águas tornaram-se doces. Aleluia! Potável para se beber. Aleluia! Olha, irmãos, ali. Olha o milagre, aleluia, apontando lá para frente. Jesus, o primeiro milagre, aleluia. Praticamente ali fomos os primeiros, da passagem do bar bebê. Depois fomos o primeiro milagre ali que aconteceu. Glória a Deus, aleluia. O povo ali caminhando para Canaã. Aleluia. E é o Deus que transforma, é o Deus que muda. Aleluia. Glória a Deus. Deus muda nosso caráter. Quando de nós fomos transformados por Jesus, aleluia. Aleluia. Estava lendo em Romanos, aleluia. Paulo falando: todos foram destituídos, porque todos pecaram, todos são pecadores. Aleluia. Glória a Deus. E precisava de uma mudança, de uma transformação. Aleluia. Glória a Deus. Que muita gente, irmão, se considera bom. Tem pessoas que não, aleluia, enxergam só pecados capitais, mas não enxerga o que induz aos pecados capitais. Aleluia. Glória a Deus. E Paulo falando ali, irmãos, aleluia, e Jesus veio para que mudasse toda essa situação. Aleluia. Para mudar cada um. Deus viu, falou: precisa de mudança ali. Aleluia. Glória a Deus. Se for para salvação, ninguém se salvaria. Ninguém se salvaria. Mas eu sou bonzinho. Não é bonzinho, aleluia. Glória a Deus. Se não fosse Jesus, ninguém, aleluia, glória a Deus, se salvaria. Precisava mudar. Mudar a maneira de falar, mudar a maneira de se comportar. Aleluia, glória a Deus. Mudar a maneira de irar. Quer dizer, nós aceitamos Jesus, não iramos? Iramos, aleluia, glória a Deus. Mas temos controle para nos controlar, para nos dominar. Aleluia. E só vamos ter esse domínio quando Deus está na nossa vida. Quando Deus transforma, que nós vamos ter esse domínio. Aleluia. Quando nós estamos no mundo, nós não temos esse domínio. Aleluia. Não é esse controle. Esse controle só uma vez, irmãos, quando aceitamos Jesus. Aleluia. Quando Jesus chegou ali, irmãos, que ele viu aquela montoeira de campistas, pessoas vendendo os material
as pessoas que vinham ali, né, que tinham que sacrificar animais. Ali tinha vários tipos de animais. E o povo naquela festa, naquela casal, esquecendo, aleluia, na porta do templo. Aleluia, quando o templo não era para ser realizado aquilo lá, era para ser realizado, aleluia, glória a Deus, o culto, a palavra do Senhor. Mas o povo estava fazendo ali vendas, enfim, irmãos, capista, querendo, aleluia, tirar do outro. Ou seja, aleluia, Jesus não se agradou com uma coisa saindo dali, empurrou as coisas deles caíram pelo chão. Aleluia, glória a Deus. E Jesus falou: eu irei, mas não pequei. Aleluia, porque Jesus ele vem, mas ele tem um controle. Aleluia, é esse controle que Jesus quer dar na nossa vida. Aleluia, que Jesus vem mudar a nossa vida. Aleluia, é o nosso gênio. Aleluia, que muitas das vezes, irmãos, nós não temos controle. Nós podemos, aleluia, alguém falar conosco, aleluia, quando Jesus mencionou até essa palavra. Quando alguém, aleluia, bater na tua face, dá também o outro lado para a pessoa bater. Quando alguém mandar você andar uma milha, você vai duas com ele. Aleluia, mas Jesus mandou. Aleluia. Porque os discípulos estavam ali ouvindo, irmãos, aleluia. Talvez algum deles estava. Jesus certamente chegou ali e tinha lá umas pessoas fazendo algo diferente. E ele chegou assim: olha, não podia mandar hoje ele acabar com tudo isso aí. Jesus olhou para ele: eu não sei de que espírito vós sois. Aleluia! Por que, irmãos? Aleluia! Nós precisamos de mudança. Nós vamos ver ali, irmão, no capítulo 5 de Mateus, que fala das bem-aventuranças. Ali vai falar que bem-aventurado são os pacificadores. O que é pacificador? É aquele, irmãos, aleluia, glória a Deus, que põe panos frio quando a coisa está ruim, está quente, está pegada. Ele vai lá, acalma. Aleluia. Então, irmãos, nós éramos esse jambuzeiro. Aleluia. Nós éramos jambuzeiro velho. Mas Jesus entronizou o Espírito Santo na nossa vida. Aleluia. Para que nós tenhamos domínio. Oh, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, é maravilhoso, irmãos. Jesus ele saiu ali aí Jesus mandou colocar água nas talhas. Aleluia. E talvez pudesse alguém duvidar, e talvez não querer colocar as águas na talha ali. Por isso que Maria falou: olha, vocês fazem tudo com o mestre de céu. Aleluia. Glória a Deus. Tudo que o mestre do céu vocês fazem. E eles obedeceram, irmãos. Aleluia. Eles não questionaram. As coisas de Deus, irmão, nunca devemos questionar. Será que vai dar certo? Será que se nós fizermos desta maneira vai dar certo? Irmão, se Jesus está conosco, irmão, vai dar certo sim. Aleluia! Glória a Deus! Nós vemos ali no caso de Naamã. Queria que Eliseu fizesse lá os movimentos característicos, aleluia, das pessoas que faz aí as curas, né? Mas Eliseu nem para fora saiu, nem foi lá, mandou lá o seu servo. Vai lá e fala para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. O homem achou um absurdo aquilo ali. É
temos que fazer da maneira que Deus manda. Se Deus mandou 7, é 7 vezes. Aleluia! Não, se meu irmão obedecer, seria perder a bênção. Aleluia! Graças a Deus nós estamos aqui porque nós obedecemos a ordem de Deus. Aleluia! Nós levantamos a mão e obedecemos. Aleluia! Estamos aqui debaixo da obediência do nosso Deus. Aleluia! Quem está debaixo da obediência não recebe. E aqueles homens, eles foram obedientes, eles encheram aquelas talhas. Aleluia! Glória a Deus. E eles colocaram a arma naquela quantidade certa ali em cima daquelas talhas. A Bíblia fala, irmãos, talhas seriam os potes, né? Então, quando eles pararam, aí eles levaram, e quando eles levaram, irmãos, os empregados levaram aquelas taças ao mestre de sala, aquele que prova a bebida. Aleluia! Glória a Deus! Quando eles chegaram lá no mestre de sala, aquela água já tinha sido transformada em vinho. Aleluia! E o mestre de sala olhou mais lá. Aleluia! E falou para o esposo: rapaz, todos deixam, coloca o vinho logo no começo. Então você já trouxe, já deu, agora você está servindo o melhor para agora. Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, Deus sempre tem o melhor para nós. Aleluia! Aquele homem certamente ele deveria ter calculado errado os gastos. Aleluia! Glória a Deus! Mas ele convidou Jesus, aleluia! E Jesus estava ali, aleluia, para realizar seu primeiro milagre ali, aleluia! E aquele povo bem que Deus estava com ele. Que ele é o filho de Deus, que ele era aquele, aleluia, que profetizou Isaías, que os outros profetizaram, que é a vida de mim, aleluia! Glória a Deus! Até a mãe de Jesus, aleluia, Maria, aleluia! Glória a Deus, ela viu, aleluia, que Jesus foi enviado. Irmãos, aleluia. É assim que Deus restaura a vida. É assim que Deus transforma a vida, aleluia. E põe uma sequência maravilhosa de curas, de libertação, aleluia. Glória a Deus, de ressuscitando mortos, aleluia. Glória a Deus. Jesus ele desceu ali e saiu, irmãos, aleluia, e onde ele pisava a planta do pé, aleluia, glória a Deus, ele estava curando alguém. Irmãos, nós vivemos hoje, aleluia, o milagre de Deus. Às vezes as pessoas falam, mas não é um milagre, vem assim, irmãos, nós estamos vindo aqui, não é um milagre de Deus, aleluia. Quem tem médico aqui, irmãos, aleluia, glória a Deus, quem paga convênio, aleluia, para ter médicos, aleluia, para estar receitando remédios caros, aleluia. Nós não temos, aleluia, o nosso médico é Jesus, é Ele que cura, aleluia. Se nós estamos aqui é porque Jesus cura nossas enfermidades. Agora morre, irmão, morre rico paga tudo caro aí e acaba morrendo também, aleluia, porque chega o final da vida. Se você morrer com 90 e tantos anos, vai morrer, aleluia, glória a Deus, porque é o ciclo da vida, aleluia. Mas enquanto nós estamos aqui, Deus vai nos curando, vai nos libertando, que nós precisamos Ele nos dar, aleluia, glória a Deus. Nós estamos aqui, irmão, aleluia. É porque Jesus nos curou. Nós estamos aqui porque Jesus nos libertou. Nós estamos aqui porque Jesus nos transformou. Aleluia! Glória a Deus, senão nós não estaríamos aqui. Aleluia! Neste culto, nós temos pouca gente, mas está muito bom. Estou sentindo a presença de Deus aqui. Aleluia! Glória a Deus, é muito bom. Glória a Deus. Irmãos, aleluia. Nós estamos no melhor lugar. O melhor lugar,
Aleluia, foi o que Jesus falou para Marta. Falou para Marta. Maria escolheu a melhor parte. A melhor parte é estar com Cristo. Muitos nestas horas esquecem. Tem muitos que se envolvem até na bebida. Tem muitos que até crente mesmo deixa de ir na igreja para se envolver com bebida. A gente vai no mercado, tá bom? No mercado, comprar as coisas para. Hoje de ver tanta gente comprando bebida. Cerveja, aquela coisa. Tem gente que deixa de comprar comida para comprar bebida. E muitos estão pensando em se embriagar. E às vezes tem mesmo pessoas que deixam Jesus para ir se embriagar. Aleluia! Glória a Deus. É a hora que nós temos que mais vigiar em festa, irmão. Vigiar. Aleluia. Glória a Deus, para nós não estar se embriagando. Né? Glória a Deus. Nós não pode ficar se embriagando, não, irmão. Essas coisas é do mundo. Aleluia! Deus nos chamou para glorificar o seu nome, não pode ficar embriagado. Não é? Aleluia. Então, bom esse tratamento, essa próxima pessoa aí. Graças a Deus, né? Vamos se pôr de pé, igreja.